Então temos aqui mais um vídeo do curso de Português Instrumental, um vídeo que vai falar da concordância nominal e verbal. Um vídeo importantíssimo, um assunto de suma importância para a lógica, para as construções sintáticas nas frases, orações, períodos, parágrafos e textos que nós vamos produzir ao longo de nossas vidas. Aproveitem o vídeo e bons estudos. Bom, nós temos aqui a introdução ao assunto de concordância com o conceito de sintaxe, que fala da disposição das palavras na frase, né? Sua relação, né? Então a concordância vem atuar nesse sentido, nessa relação, como um mecanismo através do qual as palavras vão alterar suas terminações para se adequarem harmonicamente umas com as outras na frase. Então a concordância vai ser isso, vai ser a diflexão das palavras de uma frase. Ok, então a concordância ela vai poder ser nominal ou verbal. Então aqui nós temos a orientação de quando devemos usar a concordância. Então aqui no segundo parágrafo temos que o que devemos levar em consideração no aprendizado da sintaxe de concordância, por exemplo, é a sua empregabilidade em situações significativas e reais de uso, ou seja, tanto na oralidade quanto na escrita. Já que nós temos um exemplo em uma entrevista de emprego de usos inadequados da concordância. Por exemplo, estou quite com o serviço militar e não estou quites com o serviço militar. Se diz estou meio nervosa e não estou meia nervosa. Então aqui nós temos as fotos seguem anexas ao relatório. Corretamente e incorretamente, as fotos seguem em anexas ao relatório. Neste caso, ao informar as horas, se diz já são 10 para 1 e não já é 10 para 1. Já é 10 para 1 é a forma incorreta. Aqui um erro bem frequente que se comete é escrever é proibido a entrada de menores, como na segunda frase, sendo que correto é proibida a entrada de menores, como está na primeira frase. Então aqui especificamente nós temos o conceito de concordância nominal, que é a concordância em gênero e número do adjetivo, artigo, numeral e pronome com substantivo a que se refere. Veja este carro quebrado, vendo moto e carro usados. Aqui nós temos a regra especial que deve ser muito bem observada, que quando o adjetivo ele fica depois, ou seja, posposto a dois ou mais subjetivos, ele pode tanto concordar com o substantivo mais próximo ou com os dois. Mas quando ele vem antes, quando ele fica anteposto, ele concorda apenas com o substantivo mais próximo. Olha o primeiro exemplo de quando ele fica posposto, ou seja, que vem depois, né? Comprei abacaxi e melancia maduros, comprei abacaxi e melancia madura. Então, tanto ele pode concordar com melancia, que é o substantivo mais próximo, como ele pode concordar com os dois, com abacaxi e melancia. No caso aqui, no outro caso, nós temos: na sala havia lindas fotografias e desenhos. Na sala havia lindos desenhos e fotografias. Então, ele está antes aqui concordando apenas com o substantivo mais próximo. Temos aqui o caso de quando o substantivo posposto for sinônimo, o adjetivo vai concordar com o mais próximo. Por exemplo, cuidava dos doentes com carinho e ternura exemplar. Então, exemplar aqui concordando apenas com ternura. Já se os substantivos pospostos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Então, temos aqui: a torcida vibrava com os talentosos Zico e Sócrates. Então, nós temos aqui o lembrete das palavras obrigado, próprio, mesmo, anexo, quite e meio. Então, eles vão concordar com a palavra que se referem ou com o gênero e número do emissor. Por exemplo, muito obrigado, disse Christian. Muito obrigada, disse Ingrid. Ele próprio fez o trabalho, então ele mesmo fez o trabalho. Ela própria fez o trabalho.
O documento segue anexo, a carta segue anexa. Estou quite com meus credores, estamos quites com nossos credores. Maria comeu meia jaca e ficou meio enjoada. Observem que anexo precedido da preposição em fica invariável. A fotografia vai em anexo, o livro segue em anexo. Já que nós temos o lembrete para bastante, possível, menos, e é proibido, é necessário, é bom. Para bastante, se o adjetivo é invariável, se o advérbio é invariável, né? Aprendemos bastante novidades hoje. Nossas aulas são bastante interessantes, tá? Então, como adjetivo e como advérbio, ele vai ser sempre invariável. Possível, vai haver a variação de acordo com o artigo que a precede, o mais possível. Vencia obstáculos o mais difíceis possível. Vencia obstáculos os mais difíceis possíveis. Menos, não existe menos, tá, gente? Vamos lembrar isso aí. Então, ele é um advérbio, portanto, invariável, não existe menos, tá? Há menos alunas do que prevíamos. Então, e as expressões é proibido, é necessário, é bom, desde que não estejam com adjetivo, com artigo, tá, gente? Eles vão ser invariáveis, tá? A partir do momento que se põe artigo, aí ele vai variar. É proibido a entrada de animais, é necessária, dedicação é necessário ao candidato. Água é bom para a saúde. Agora, é proibida a entrada de animais, já tem artigo, então variou. A dedicação é necessária ao candidato. Esta água é boa para a saúde. Artigo, no caso, um determinante aí, que é neste caso, nós temos pronome demonstrativo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Agora nós temos o conceito de concordância verbal, que é a concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa. Nós vamos à praia e Paula vai ao supermercado. Aqui nós temos várias regras especiais que devem ser muito bem observadas. No caso do substantivo coletivo, no singular, mas no substantivo plural, que o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Um grupo de garotos começou o tumulto, ou então um grupo de garotas começaram o tumulto. Os dois casos são válidos. Quando o sujeito é pronome de tratamento, o verbo é empregado na terceira pessoa. Vossa Excelência conhece, Vossas Excelências ouvirão. Terceira pessoa do singular ou do plural. A maioria, a metade, parte de substantivo mais plural. O verbo pode ficar no singular ou concordar com o substantivo plural. A maioria dos brasileiros vive na pobreza, ou então a maioria dos brasileiros vivem na pobreza. Porcentagens. A questão da porcentagem você pode também usar tanto o verbo no singular quanto no plural. O verbo pode concordar com o número ou com o substantivo. 40% da população apoiam a política econômica ou 40% da população apoia a política econômica. Quando o sujeito composto é anteposto ao verbo, né? O verbo fica no plural. O cão e o gato dormiam lado a lado. Sujeito composto posposto ao verbo. Viajaram mãe e a filha. Viajou a mãe e a filha. O verbo pode concordar tanto com os dois quanto com o núcleo do sujeito mais próximo aí, tá? Pessoas gramaticais diferentes, o verbo vai para o plural, observando-se que a primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. Tu, eu e meus filhos partiremos hoje. Sujeito composto resumido por palavras ou expressões no singular, o verbo fica no singular. O frio, a fome, o cansaço, nada o impediu. Então, sujeito composto resumido, né? Resumido pela palavra nada aí. Nada o impediu de terminar a jornada. Concordância do verbo ser. Então tá, o verbo vai ficar no singular, né? Quando o sujeito sempre prevalece sobre o objeto ou a abstração. Vitor era as alegrias da casa. Manuel era só lamúrias. Hoje são 17 de dezembro. Daqui ao shopping são 3 quilômetros. 100 metros é muito. R$ 2 é pouco. 10 quilos é suficiente. E quando o verbo com índice de determinação do sujeito, de indeterminação, né? A famosa partícula ser. Então, o verbo acompanhado da partícula ser ficará obrigatoriamente no singular.
Caso se trate de verbo intransitivo ou transitivo indireto, precisa-se de digitadores e vive-se bem aqui. Aqui nós temos os casos da voz passiva sintética e dos verbos impessoais. Na voz passiva sintética, o verbo transitivo acompanhado de pronome apassivador concorda com o sujeito. Vende-se galinha, vende-se galinhas. Uma galinha é vendida, galinhas são vendidas. Já nos verbos impessoais, quando o verbo fazer e haver, os verbos fazer e haver, quando indicarem passagem de tempo em formas compostas, o verbo auxiliar também será impessoal. Faz 1 ano que ele se mudou, faz 10 anos que ele se mudou. Deverá fazer 10 anos que ele se mudou. Havia meses que o dólar se desvalorizava. Ou seja, esses verbos não variam quando eles são impessoais. Impessoal é quando não tem pessoa fazendo alguma coisa. Então, o verbo haver na acepção de existir. Vamos lá. Há poucas ofertas de emprego nesta época, mas eu devo dizer, existem poucas ofertas de emprego nesta época. Os verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu meses nas regiões serranas. Então, esses verbos são invariáveis. Então, nós temos aqui a importante observação de que no estudo de uma língua não se pode particularizar a palavra como ponto de partida para uma dada função, sendo necessário o estudo da frase e suas relações, que são elementos constituintes ao entendimento do texto, ou seja, o principal objetivo da sintaxe, suas correspondências nas flexões verbal e ao mesmo tempo nominal num dado enunciado. Então, para resumir, nós temos aqui que a sintaxe, além de estudar as regras nas construções das frases, é responsável direta pela lógica desses discursos construídos a partir da concordância nominal e verbal em cada frase, seja ela oral ou escrita. Então, a sintaxe aí é de fundamental importância para a lógica do discurso.